E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu Márcio do Rei e Nicolas da Cruz. E dessa vez, finalmente, a teoria chegou. Pedra de Fogo versus Metal Rex, uma das lutas lendárias e do mesmo universo. Bom, eu vou explicar um de cada vez. Se você não conhece o Pedra de Fogo, vai na playlist de quem é Batalha dos Universos e vai lá e procura que tá lá. É um remake de um vídeo que eu fiz. E bom, o vídeo do Metal Rex vai sair daqui a pouco, que ainda vou ter que refazer de novo, mas voltando. Uma das lutas lendárias que talvez esteja no gibi. Provavelmente não, mas pode acontecer um gibi solo, uma teoria ou uma arte conceitual, pode ser. Mas enfim, vamos continuar. Pedra de Fogo, o primeiro desafiante. Um ser de lava. Um ser assassino cruel, agressivo e territorial. Habilidades, velocidade, força e muito mais. A sua velocidade é 300 por hora. Força, ele tem força para levantar o dragão sombra, que é considerado uma das criaturas mais pesadas. E a inspiração dele, claramente vocês devem estar já manjado, que é o Godzilla. Especificamente o Heisei e o Final Wars. Ele consegue ficar quadrúpede e bípede. Ele consegue lançar lava, impulso de lava, que eu chamo de pulso nuclear às vezes. Ele tem garras e dentes afiados, além de poder dar uma caudada, porque se pega, isso pode deixar o corpo roxo. Além de sua inteligência não ser muita, porém ele é inteligente o bastante de saber as fraquezas do inimigo. E claro, ele é um predador antigaço, antes da época dos dinossauros, um ser que existia numa época onde não existia vida. A única coisa que existia, nem tinha ar ainda, era um lugar quente e hostil. E esse é o nosso desafiante. Eu vou falar de mais coisas lá pra frente. Agora vamos falar do seu outro desafiante. E do outro lado, seu desafiante, Metal Rex, o monstro assassino, da época 2018, um dos seres mais poderosos, dos atuais. O Metal Rex era um tiranossauro feito de metal. Ele é meio demônio, meio espírito e altamente perigoso. Ele foi criado para ser uma arma de guerra, testando em outras criaturas quase que do mesmo nível. Porém, Metal Rex, ele é um poderoso predador, que na verdade é considerado como um monstro. Metal Rex é praticamente um robô. Ele é um pouco maior do que o Pedra de Fogo em questão de robustez, mas de resto ambos parecem que têm quase que o mesmo tamanho. Óbvio, Metal Rex, ele tem muitos armamentos que podem ser usados para o combate, como mísseis, lâminas, dentes e até mesmo habilidades roubadas, podendo cuspir laser das costas, da cauda e da boca. Porém, o da boca é o mais grosso entre os lasers, porque o dele pode destruir qualquer objeto. O Metal Rex eu vou explicar ele um pouquinho mais. Porém, eu vou resumir um pouco o Metal Rex. O Metal Rex é um ser metafórico ou transmorfo, que significa poder mudar um pouco suas características. Ele tem algumas formas, porém as que mais dominam ele são a forma 4, que é aonde que ele começa a se soltar mais, aonde que começa o estômago dele abre, e dentro do estômago tem vários dentes, assim abrindo uma boca gigantesca. A forma 2, que é a forma que muda um pouco, que é uma forma onde está sem o capacete ou a sua cara, mostrando o verdadeiro osso que ele é, que é praticamente controlado pelo símbolo de Macum, enfim. E claro, a forma meio que, acho que entre a 5 e a 6, acho que é 5, que ele se transforma quase que o trick de Yellow Claw. Porém,
Ele tem as suas características de tiranossauro, porém de fogo. Ou seja, o inimigo não pode nem chegar a atacar ele. Claro, não muda muita coisa. As únicas coisas que ele pode fazer é cuspir fogo e atacar corpo a corpo. E a forma 4. A forma 7 e a última. A forma final. Ele tem duas formas finais, mas essa daqui é a que ele mais usa. Que é a forma que parece o Mega Flow de Undertale. E a forma final, onde ele fica ultramente gigante. Ele fica maior do que o Mecha Godzilla, pra vocês terem noção. E ele é imbatível nessas duas formas, porque essas duas formas são as que mais deplominam ele. E bem, esse vai ser o desafiante da vez, o Metal Rex. Já vou falando, antes de eu começar a falar da teoria, eu preciso falar de algumas coisas, como por exemplo, foi difícil recolocar as fotos porque eu tinha apagado, eu não sei porquê. Do nada eu tava arrumando os bagulho e do nada apagou tudo. Aí eu tive que ir lá no bagulho de fotos tentar recuperar. Mas voltando ao assunto. Bom, a teoria começaria com o seguinte: o Pedra de Fogo teria entrado no universo do Metal Rex, que é Chaos Effect, que é um universo paralelo de Chaos Effect. O Pedra de Fogo começou a andar por lá e viu uma par de sangue e corpos humanos. O Pedra de Fogo, sem entender nada, continua a seguir, até chegar numa espécie de arena, toda ensanguentada e cheia de sangue. E lá dentro estava o Metal Rex, desligado. Na hora que o Pedra de Fogo estava observando, na hora que ele se distrai, o Metal Rex acorda e vai com tudo na direção do Pedra de Fogo. E assim começa uma das lutas mais fodas do mundo. O Pedra de Fogo usa seu pulso nuclear para desviar do ataque. E em seguida ataca com sua baforada de lava. Porém, o Metal Rex some do nada. E o Pedra de Fogo começa a atacar fogo para todos os lados. Ele não chega a nem ver o Metal Rex. O Metal Rex chega e dá uma bicuda na cara do Pedra de Fogo. O Pedra de Fogo, para revidar, dá uma arranhada na cara do Metal Rex e arranca meio que a pele de metal da cara dele, mostrando a sua verdadeira face, que é um esqueleto controlado com o símbolo de Macumba, enfim. E claro, o Metal Rex ataca mísseis. Os mísseis distraem o Pedra de Fogo, porém o Metal Rex não para. Ele cata na placa dorsal do Pedra de Fogo e começa a arrancar um pedaço grande da placa. O Pedra de Fogo usa seu pulso nuclear para afastar o Metal Rex. Porém o Metal Rex ainda atacava suas lâminas para cima do Pedra de Fogo. Porém o Pedra de Fogo começa a pelo menos usar a sua forma lava ou sua forma fire, que é praticamente uma forma poderosa do Pedra de Fogo, aonde ele junta toda a sua força que foi acumulada para cima do Metal Rex. E essa luta é uma dificuldade para ambos os lados, até o Metal Rex finalmente apelar para sua penúltima forma, que é uma forma de fogo, onde o Pedra de Fogo não conseguiria atacar ele corpo a corpo. Então o Pedra de Fogo teria que atacar de longe. Porém o Pedra de Fogo se arrisca para atacar corpo a corpo. E o Pedra de Fogo consegue atacar corpo a corpo, sugando as energias do fogo do Metal Rex. E assim indo pra cima, lutando e conseguindo morder aquela forma. Que é uma forma onde não tem um corpo específico, é literalmente fogo. O Metal Rex perdendo as energias desta forma, ele começa a atacar de longe, atacando sua baforada. Porém, o Pedra de Fogo naquela forma, a baforada dele era superior do Metal Rex. Aí rola uma explosão, te joga ambos para longe. Porém, o Metal Rex se transforma na sua penúltima forma, que é praticamente a forma 7, a forma gigantesca, que eu vou chamar de Yellow Metal, porque vou chamar assim mesmo. E
o seguinte, ele começa a andar na direção do Pedra de Fogo, que estava jogado pela calçada, literalmente. E o Pedra de Fogo começa a brilhar um laranja por todo o seu corpo. E os seus olhos ficam amarelos. Ou seja, ambos estavam usando suas formas mais poderosas. E assim, ambos vão pra cima um do outro. O Meta-Rex está na vantagem de ser gigante, porém, o Pedra de Fogo tem mais porque ele é mais rápido nessa forma. Nessa forma ele só está focado em uma coisa: destruir e matar o inimigo. Ou seja, até os ataques mais poderosos do Meta-Rex não fariam cócegas contra o Pedra de Fogo, que é mais rápido e o QI dele é um pouquinho alto. Além de os danos do Pedra de Fogo, só de encostar nele, o Meta-Rex começa a derreter por causa da sua forma de lava. O Meta-Rex começa a quase que crescer para sua última forma, porém o Pedra de Fogo não deixa ele nem se regenerar. Ele começa a bater de monte, porém o Meta-Rex consegue engolir o Pedra de Fogo e usa sua baforada para tentar queimar o Pedra de Fogo vivo. Porém o Pedra de Fogo usa seu pulso nuclear, explodindo de uma vez o Meta-Rex. Porém essa luta não tinha acabado. Ambos cansados e de suas formas normais, ambos estavam cansados. O Meta-Rex despanca pelo chão. E a Rainha Alien e o Super Espino estavam observando de longe essa batalha. E o Pedra de Fogo se levanta e dá um grito de vitória, antes de desmaiar por causa do sangramento. E essa foi uma das lutas mais fodas do gibi. Que não é uma luta canônica, é uma luta teorizada por mim. E esse vídeo vai demorar muito pra sair, se esse dia der pra sair. Enfim, continuando. Mas esta só é a parte 1 da luta. E é claro, o Meta-Rex só tinha despencado porque as suas energias acabaram. E o Pedra de Fogo só não conseguiu terminar de matar porque, além do sangramento, ele estava cansado também. E ambos desmaiavam. A Rainha Alien e o Super só estavam observando de longe e simplesmente vazaram. E essa foi a parte 1 da batalha épica entre Pedra de Fogo versus Meta-Rex. Uma das lutas mais fodas do multiverso de Batalha dos Universos. Os mais agressivos, rápidos e principalmente assassinos cruéis. E bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Era pra ser maior, porém eu tô muito sem ideia. E também essa é a única coisa que eu entendi. E bem, se vocês quiserem uma parte 2, comenta aí nos comentários. E bem, eu vou ficando por aqui. Fui. I just fuck her on the side and she